Pega a palavra de Deus nas mãos, abre no livro de 2 Reis, no capítulo 3, no versículo 1 em diante. Deus vai falar com você agora, amém? Porque a palavra é dele, não é minha. Eu tenho certeza que ela fala aos nossos corações. Ela tem como uma espada de dois gumes que tanto corta aí, corta aqui. Nós vamos sair alimentados nesta noite em nome de Jesus. Quantos querem ouvir Deus falar, amém? Então olha para o teu irmão e fala: Deus vai falar com você agora, amém? Vai ser bênção em nome de Jesus. A igreja está linda, vocês são lindos, amém? Estou diante da igreja mais linda de Extrema, sempre falo isso. Que outro pastor de outra igreja veio falar a mesma coisa, da minha, que não é minha, de Deus, sou ovelha como você, mas nós estamos aqui para cuidar do Senhor, cuidar das coisas de Deus, amém? Logo, logo nós vamos estar fechando essas portas com drywall, amém? Acústica para dar uma melhorada. E coloquei no meu coração, creio que no começo do ano, que Deus vai te abençoar muito. Fala, eu recebo. Coloquei no meu coração que nós vamos colocar um teto aqui, amém, de drywall, de gesso. Dá para você imaginar que vai ficar lindo esse negócio? Não vai custar barato, mas fala assim: Jesus é meu dono. Fala, Jesus é Senhor. A palavra Senhor é dono. E se Ele é dono de tudo, Ele fala que meu é os céus, a terra e todos os moradores que nele habitam. Meu é ouro e o meu é a prata. Então, quando Deus quer fazer, o homem não impede nada. Eu tenho certeza que vai ser muito gostoso e muito lindo. Vamos deixar a casa de Deus chique, amém? Como um tabernáculo. Fala, eu estou em tabernáculo. Para que um tabernáculo tão caro no deserto? Para mostrar que Deus faz coisas lindas, e mesmo no deserto Ele faz um tabernáculo caro, caríssimo, para que a presença dele habite ali conosco, amém? Todos acharam? Quem achou fala, eu sou 12. Quem não achou fala, espere por mim, amém? Vamos estar lendo junto, amém? O texto fala assim: e Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei em Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que o Senhor reprova, mas não como seu pai e sua mãe, pois derrubou-se a coluna sagrada de Baal, que o seu pai havia feito. No entanto, persistiu-se nos pecados de Jeroboão, filho de Nebade. Levara Israel a cometer deles e não se afastou. Ora, Mesa, rei de Moabe, tinha muitos rebanhos, pagava-se tributos ao rei de Israel, 100.000 cordeiros e lã de 100.000 carneiros. Mas depois que Acabe morreu, o rei de Moabe rebelou-se contra o rei de Israel. Então naquela ocasião o rei de Josafá partiu de Samaria e mobilizou todo Israel. Também enviou-se esta mensagem a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe rebelou-se contra mim, irás acompanhar-me na luta contra Moabe? E ele respondeu: sim, eu irei, serei teu aliado, os meus soldados teus e os meus cavalos serão um só exército. E perguntou: por qual caminho atacaremos? E respondeu Jorão: pelo deserto, fala assim, pelo deserto de Edom. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e Edom, depois de uma marcha de 7 dias, fala 7 dias, que havia se acabado, e já havia se acabado a água para os homens e para os animais. E exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Mas Josafá perguntou: será que não há aqui um profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio deles? E um conselheiro do rei de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safate, está aqui. Ele era auxiliar de Elias. Algum outro contexto fala assim: ele deitava a mão na água, ele é o que lavava a mão de Elias. Josafá prosseguiu: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse aos reis de Israel: nada tenho a ver com vocês, vá consultar o profeta de seu pai e de sua mãe. Mas o rei de Israel insistiu: não, pois foi o Senhor que nos ajuntou 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Então Eliseu disse: juro pelo nome do Senhor dos Exércitos,
a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você e nem mesmo daria atenção. Mas agora traga para mim, no meu está um arpista, no seu deve estar um tangedor. Enquanto o tangedor estava tocando, meu arpista, o poder do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: assim diz o Senhor, cabe muita cisterna nesse vale, pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento e nem chuva, e contudo esse vale ficará cheio de água, e vocês, seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isto ainda é pouco. Fala, é pouco. Ele também lhe entregará os Moabes nas tuas mãos, e você destruirão todas as suas cidades fortificadas, todas as suas cidades importantes, derrubarão-se todas as árvores fortificadas, tamparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras cultiva. No dia seguinte e na hora do sacrifício de manhã, a água veio, desceram sob a direção de Edom e alargou a região. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis tinham vindo-se para atacar, e todos que eram capazes de empunhar armas, do mais jovem ao mais alto, ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao se levantarem-se de manhã e seguinte, e o sol refletia na água, para os moabitas que estavam-se de frente dela, a água era vermelha como de sangue. Então gritaram: é sangue! E os reis lutaram entre si e se mataram. E agora ao saque Moabe. E quando porém os moabitas chegaram-se ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e puseram-se em fuga e entraram-se no território de Moabe e o arrasaram. Até aqui podeis assentar em nome de Jesus. Feche teus olhos, amém. Só encurva a sua cabeça, amém. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na tua presença, já louvamos, adoramos e ofertamos, mas esse é o momento mais importante da tua palavra. Toma a nossa vida nas tuas mãos, nos usa, Senhor, como um vaso, ó Pai, de honra na tua casa, e que, Senhor, abra o coração e que possamos, todos nós abrirmos o coração para que essa palavra venha fluir em nosso coração e sejamos curados, libertos no corpo, na alma e no espírito. Brinda esse lugar, Senhor, com teu poder e com tua graça, e acampa anjos de poder, cada um canto desta igreja, Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Amém. Amados, é muito importante, nós estamos no mês de tabernáculo. Tabernáculo fala de uma grande colheita, e nós vamos viver colheitas do Senhor, amém? E nesse texto ele nos ensina algumas coisas. Eu quero compartilhar um pouquinho da história com vocês. A palavra começa dizendo que havia um rei de Israel, e o nome dele, uns nomes complicados, era Jorão. Ele era filho de Acabe. O texto começa dizendo que ele fez coisas que reprovaram o Senhor, não tão como Acabe. Se você olhar a história de Israel, você vai ver que o pior rei de Israel foi o rei Acabe, amém? Ele não fez como o pai, mas quebrando-se os altares de Baal, mas ele aderiu a Jeroboão e conduziu todo o povo ao pecado. Mas a palavra de Deus fala que 12 anos ele estava governando, ele estava reinando sobre Israel, e aconteceu o acontecimento que a cidade de Moabe tinha como rei Mesa, é o nome dele, e diz que ele decidiu não pagar mais tributo, porque Moabitas pagavam tributo a Israel, e por causa disso ele convoca, ele vai até Josafá, que é rei de Judá, e ele conversa com ele: olha, aconteceu isso, e aí, você quer ir para a guerra comigo? E Josafá, rei de Judá, fala: vou junto, e o meu exército vai ser o teu exército, e nós seremos um povo só. Fala assim: um povo só. E de repente eles decidiram. Só que houve uma palavra de Josafá, o homem que andava na presença de Deus, e ele fala assim: mas por qual caminho que nós vamos? Isso é muito importante. Ele faz essa pergunta para Jorão, e ele fala assim: vamos pelo deserto. E diz que eles partiram numa caminhada de 7 dias. Fala assim: 7 dias. 7 dias caminhando. E quando foi ao 7º dia, a água acabou. E eles estavam no deserto. E de repente esse rei, ele fala assim: meu Deus, que vai ser de nós? Será que Deus nos trouxe até aqui
para nos entregarmos esses 3 reinos, que era Israel, Judá e Edom, nas mãos dos medianitas. E quando ele fala exatamente isso, e um homem que estava ali, chamado Josafá, um rei de Judá, um homem que estava na presença de Deus, ele já pensa na hora assim: não tem um profeta aqui? Fala para as pessoas: será que não tem um profeta aqui? Não, mas olha para o rosto assim, fala: será que tem um profeta aqui? E ele fala: será que tem um profeta aqui, para que consultamos ele, para ouvir a voz de Deus, para ter a direção de Deus. E de repente, alguns homens ali, servidor daquele exército, falam assim: tem alguém aqui? Fala: tem alguém aqui. Levanta um dedinho para o céu, fala: tem alguém aqui. Levanta um dedinho para o céu, fala: tem alguém aqui. Agora aponta para você: esse sou eu, fala. Então dá um aplauso ao Senhor Jesus. Aí ele fala: tem alguém? Quem é esse? E ele fala assim: tem aqui Eliseu. Ele é auxiliar. Outro texto fala: o que deitava água na mão de Elias. Amém? E ele fala assim, Josafá fala assim: é com ele que está a palavra. Não pensou 2 vezes. Fala assim: dúvida. O único que atrapalha o seu milagre é a dúvida. Ele não teve dúvida, está com ele a palavra de Deus. Ele vai até os 3 reis. Imagina, aquele que era auxiliar, aquele que era simples, aquele que era nada, aquele que não era reconhecido, e de repente parece 3 reis de Israel. Não era qualquer pessoas, pessoas que tinham muitos povos, que tinha muito exército, que tinha posição. De repente vai aquele que era auxiliar. Amado, talvez você possa ser auxiliar hoje, mas eu quero dizer para você que Deus vai te usar de uma forma poderosa. Só aquele que entende, dá mais um aplauso a Deus. Ele fala assim: é com ele a palavra. E quando aqueles reis vêm até Eliseu, ele fala assim, e vem pedir ajuda, diz o texto que ele queria nem olhar para eles, porque ele já sabia da história de Jorão, ele já sabia que Deus tinha reprovado. E ele fala: nos ajuda, porque Deus nos entregou. O que ele disse? Jorão, o rei de Israel, fala: Deus nos entregou os 3 reinos nas mãos dos Moabes. E depois eu vou falar um pouquinho disso. Mas ele fala assim: o que eu tenho a ver com isso? O profeta falou: não tenho nada a ver com isso aí. Mas ele falou: olha, se não fosse por a vida de Josafá, eu nem olharia para você, Jorão, sabe, nem prestaria atenção para você. Mas por causa dele, diz que naquele momento, amado, era um socorro. Ele sabia da situação. E cadê meu tangedor? Tudo bem, tangedor? Está preparado? Você está falando, tangedor é o tocador. E ele fala assim: me chama o tangedor, me chama o tocador. Vai lá, tocador, toca aí. Sobe esse som, está muito baixinho, né? Faz um som aí. Sabe, amado, você sabia que a sua vitória é louvando a Deus? Você sabia que na dificuldade é adorando, exaltando, é cantando, honrando ao Senhor, que você vai ter a tua vitória? Fala assim: eu preciso adorar. Fala: quando as coisas estão difíceis, eu preciso adorar a Deus. Aí você pode baixar um pouquinho de volta. Só queria assim, você fica na palavra aí, fica ligado. Eu amo você, Bi. E diz que tangendo o tangedor, veio o poder de Deus sobre a vida de Eliseu, e veio a palavra com ele. E ele dá uma palavra dizendo naquela noite, naquele dia sobre eles. Ele fala assim: faça muitas covas nesse deserto. Aí o profeta exagerou. Eles no deserto: faça muitas covas nesse deserto, ou cisterna nesse deserto, e vocês não vão ver vento, e vocês não vão ver chuva, e todavia esse deserto vai encher de água. É só para quem crê, amém? Fala para o teu irmão aí: o teu deserto vai encher de água. Fala: o seu deserto vai encher de água. Vai vir provisão no seu deserto. Vai vir solução no teu deserto. Vai vir solução no teu deserto. Eu estou dizendo: vai vir solução no teu deserto. Amados, é muito importante. Ele dá aquela palavra, e agora teria que obedecer. Só que ele dá mais uma palavra, e ele fala: mas isso ainda é pouco para Deus. Fala para o teu irmão: é pouco ainda. E ele começa a dizer: ele vai entregar todos os teus inimigos nas tuas mãos. O que Deus disse? Deus está dizendo: o povo de Israel, Deus está dizendo: o povo de Extrema, ainda é pouco. Eu vou entregar todos os seus inimigos nas tuas mãos,
E se você entende, dá um aplauso ao Senhor. Isso aconteceu, amado. E diz que veio águas. E as águas vieram rolando, fizeram, imagina, como se tiveram que trabalhar. Fizeram a cisterna. E no outro dia de manhã, não é oferta não, que a Roberta já fez uma oferta muito linda. Mas diz que primeiro, antes da água vir, foi feito um sacrifício. Foi feita uma oferta de redenção. Você sabia que a oferta, na hora da dificuldade, ele abre caminho sobre a tua vida? Você sabia disso? Eles fizeram um sacrifício naquele momento. E depois do sacrifício, diz que as águas vieram rolando no deserto. E todas aquelas cisternas, todas aquelas covas encheram de água. Beberam eles, beberam todos os animais. E eles voltaram para Israel. Quando o rei ficaram sabendo que os 3 reis veio para a guerra, os moabitas, eles vieram para lutar, pegaram homens preparados. E quando eles estavam chegando nesse vale de Edom, eles viram que o sol tinha saído, e o sol deu um reflexo daquela água, e parecia que estava como de sangue. E eles tiveram uma imaginação. Fala assim, imaginação. Fala imaginação. Quem disse que tudo que você imagina está certo? Fala para o teu irmão, quem disse que tudo que você imagina está certo? Quem disse? Nós erramos. Com muitas situações pensamos muitas coisas, e quem disse que está certo? Diz que aqueles reis imaginaram, mas eles estavam totalmente errados. Ele falou, vamos atacar, que eles se cortaram um outro, os 3 reinos se feriram, e diz que eles correram, foram rapidamente para Israel, e eles estavam mais fortes que nunca. Sabe, amado, eu já vi situação. Uma vez eu orei para uma pessoa, e uma pessoa tinha se levantado contra a outra, e essa pessoa estava numa situação que falou, vou arrancar a sua vida e tal, uma perturbação na vida de uma pessoa. E eu falei assim, fique em paz. E amados, eu orei por ele, e essa pessoa passou em frente a essa pessoa, e essa pessoa estava armada, e ela não viu essa pessoa passar. Eu quero dizer para você que toda armadilha, toda arma forjada sobre a tua vida será quebrada pelo poder que é no nome de Jesus. E se você entende, dá uma prova ao Senhor. Deus está no controle. Amados, eles não entenderam aquilo. Quando voltaram, eles saíram para a guerra tudo mais forte que nunca, destruíram todo Moabe, foram na cidade dos Moabitas e fizeram aquilo que a palavra de Deus disse. Eu não fui até o final, mas entulharam seus postos, quebraram as árvores, colheram as coisas, pegaram os postos e saíram vitoriosos. Cadê o povo vitorioso aqui hoje? E saíram vitoriosos. Fala, sou eu. Saíram vitoriosos daquele combate ali. Mas o que é essa lição? O que é essa história nos dias de hoje quer nos ensinar? Primeira coisa, não faça nada sem a ordem e sem a direção de Deus. Aonde você vê na Bíblia, no que nós lemos, que Jorão foi até Deus falar com o Senhor? Aonde você percebeu? Houve uma palavra de Josafá dizendo, por qual caminho? Mas antes eles não consultou a Deus, ele não pediu direção de Deus. Eu quero dizer para você, amado, o teu líder é uma voz profética. Vamos orar junto. Talvez o teu líder não tenha um momento, a direção, mas vamos orar. Deus vai falar, e Deus vai arder teu coração, e pode ir, e vai dar tudo certo. Mas não faça nada. Fala para 3 pessoas, não faça nada. Não faça nada sem a direção de Deus sobre a tua vida. Porque, amados, quando fazemos sem a direção de Deus, nós caímos na mão dos salteadores, e tem que vir um bom samaritano para nos ajudar e socorrer. E está faltando samaritanos, bons samaritanos. Porque a maioria das pessoas, quando vê as pessoas, sabe, eu não gosto. Às vezes a pessoa está numa dificuldade tão grande. Está vendo? Amado, não é para julgar. Você foi levantado para salvar. Você foi levantado para edificar. A tua boca é uma boca profética, e Deus vai usar a sua vida. Aquele que estiver caído, você vai falar, deixa comigo, porque eu vou ajudar ele a levantar, eu vou colocar ele de pé, e Deus é comigo. E eu quero dizer assim, vai tudo virar crente, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, no teu serviço, e Deus vai usar você. E se você entende, dá uma prova ao Senhor. É muito importante. Não faça nada. 2 homens que me inspiram. Primeiro é Davi. Davi não fazia nada sem ter a direção de Deus.
E Moisés dizia assim: Senhor, não deixe eu ir numa guerra sem que o Senhor não for comigo. Sabe, é muito importante isso. Davi, em todas as situações, ele orava o Senhor. Então, quando vem uma guerra sobre a tua vida, então você vai fazer isso aqui, ó, na tua casa. Vai dobrar esses 2 joelhinhos no teu quarto secreto e vai falar com Deus e conversa com o teu líder. Eu tenho certeza que Deus vai dar resposta na tua vida, em nome de Jesus. Mas não faça nada sem a direção de Deus. A segunda coisa que me chama a atenção é que certifique se na tua guerra você está preparado. Certifique se está tudo preparado. Tem uma palavra do dia que se fala logística, né? Fiz um curso de logística. Essa palavra do grego é planejamento, contabilidade, organização. E você precisa ser ter isso sobre a tua vida. Esses homens, imagina, o rei decide ir para uma guerra. Primeiro, não consulta Deus. E segunda, a logística estava furada. Fala, cuidado com a tua logística. A logística estava totalmente furada. Ele ia fazer um caminho de 7 dias. E de repente, como pode faltar água para o povo? Pensou na espada, pensou nos animais, pensou talvez na couraça, pensou em tudo, mas a água é importante. A água é importante no deserto. A água é mais importante. Tudo é importante, amado. Todos os detalhes são importantes na nossa vida. Uma vez eu ouvi uma frase que os maiores tombos não se dão em pedras grandes, são nas pedras pequenas. Mas ao contrário disso também, as tuas vitórias serão determinadas nas coisas pequenas e não nas coisas grandes. Comece a observar detalhes da tua vida. Não vou cantar a música do Roberto Carlos, detalhes. Mas a tua vida, ela tem que ser definida por detalhes. Presta atenção nos detalhes da tua história. E eu quero dizer que você vai ser vitorioso. É muito importante isso, amado. Não podemos ir na guerra sem prestar atenção se está tudo correto. Por quê? Aí das coisas deu errado. E no que dá errado, todo mundo quer culpar. Parece que já veio da natureza lá de trás. Sabe o que João diz? Quando ele viu que estava sem água, ele falou assim: Deus nos entregou nas mãos do nosso adversário. Foi Deus que entregou na mão do adversário? Foi Deus que tinha entregado aquele povo na mão do adversário? Não. Ele entrou, estava trazendo uma transferência para Deus. Não transfere os teus erros para Deus. Fala para 3 pessoas: não transfere os teus problemas para Deus. Fala assim, olha para ele e fala assim: Deus não tem problema, ele não tem problema com esse negócio seu, não. Você entrou porque quis. Fala aí, você entrou porque errou. Faça a sua logística direito. Não podemos, amado, entrar numa guerra sem a direção. E a gente tem que certificar as coisas. Se está tudo certo, se está tudo em ordem. Em Lucas capítulo 14, 25, 33, há uma palavra de Jesus que ele fala assim: ninguém pode sair para edificar um prédio sem primeiro sentar e fazer a conta, se ele tem condições de começar e terminar. Senão vai ficar só no alicerce. Você já viu obras que começaram, aí ficaram só sem acabar, e todo mundo, quando passa, dá uma risadinha? Sim ou não? Eu já vi. Mas por quê? Porque falhou em algum lugar. Jesus disse: você não pode, como um reino, ter 10.000 soldados e ir contra outro com 20.000, mas primeiro você senta e faz a conta. Se vê que não tem condições, Jesus 2 vezes falou, você vai pegar um agente de paz e vai mandar até o adversário para que pacigue aquela guerra. Você não pode entrar numa guerra sem primeiro fazer a conta. Fala para 3 pessoas: vai fazer a sua conta primeiro. Eu estou com vontade de comprar. O problema não é comprar, o problema é pagar. Eu vou. Tem mulher, então, Jesus, dá o cartão de crédito para ela. Nós maridos vão dar tudo cartão de crédito para a mulher hoje, em nome de Jesus. As mulheres devem ficar felizes. Você viu como mexe com elas? Eita, ô glória! Vai ter avivamento em casa. Se dá o cartão, tem avivamento em casa. Mas, amados, é muito sério o que eu estou falando. Se 2 vezes, porque, amado, para seguir Jesus é só para forte. Tem forte aqui?
Eu estou dizendo que para seguir Jesus, só é forte que pode seguir, porque a porta é estreita. E eu quero dizer que o porteiro é o Espírito Santo. Amém? Então é estreito. Fala que não é estreito. E é por forte. Porque as duas vezes quando ele faz, ele pede para nós fazer a conta. Em Lucas capítulo 9, 51, que era a missão dos 12. E ele começa a compartilhar muitas coisas. Ele sabia que era a sessão, estava próximo à tua subida ao céu. E ele pede para os discípulos ir para Samaria e preparar para ele um aposento no lugar. Só que quando Jesus chegou ali, e diz que a atenção de Jesus era para quem ia para Jerusalém. Fala Jerusalém. Tem um louvor assim que canta: estou seguindo a Jesus Cristo. O tom está fora. Agora entrou. Estou seguindo a Jesus Cristo. Para trás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente. Ele é o meu. Me ajuda, filho. Onipotente. Atrás do mundo, Jesus na frente. Para trás não volto, não volto não. Fala para o teu irmão assim: quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás. Vou dar um aplauso ao Senhor Jesus. Parecia R.R. Soares agora, sim ou não? Gravata está determinada, é assim que eles fazem, né? Mas esse louvor eu já cantava há muitos anos com meu pai, amém? Isso eu cantava quando eu era ali, aí mostra, a gente cantava muito esses corinhos, antigamente. Amém? Há uns aninhos, há uns 10 anos. Eita Jesus, acho que é um pouquinho mais, eu errei na data. Há uns anos aí, né? Então, é muito importante, seguir a Jesus é para os fortes. Porque também em Lucas capítulo 9, Jesus fala para nós sentarmos e fazer a conta. Sabe, amado, aquele que não aborreceu o pai, a mãe, o irmão, aquele que não tomar a tua cruz e seguir a Jesus não pode ser o seu discípulo. Teve um que falou assim: mas olha, deixa eu sepultar os mortos. Ele fala assim: deixa os mortos sepultar os mortos, porque eu sou Deus de vida. Sabe, amados, você decidiu ser discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? E Jesus está falando assim: então me segue. Me segue, me segue. Sabe, então nós temos que seguir. Primeiro como? Fazer a conta. Fala, faz a conta. Às vezes você vai chatear: agora tudo é crente, agora é igreja, agora é não sei o que. Não é assim? Agora eu sou líder de célula, agora você não tem mais tempo para mim. E aí começa essas coisas a vir. Aí fala para o teu irmão: você não fez a conta antes? Fala para o teu irmão: você não fez a conta antes? Jesus disse: faz a conta antes. Decidiu andar com Jesus? Não vai ser fácil, mas eu quero dizer para você: tem uma eternidade para você chegando, tem bênção do Senhor chegando. Um dia Pedro falou para Jesus: Jesus, e nós? Porque e eu que deixei família, pai, mãe, irmão, esposa e... Pedro era casado? Pedro era casado? Acho que era, ele curou a sogra de Pedro. Então, amados, eu falei: nós que deixamos tudo. Aí Jesus dá uma resposta assim para Pedro: todo aquele que deixa mãe, pai, irmão, algumas situações assim, nesse tempo, fala assim, nesse tempo, fala nesse tempo. Sabe por quê, amado? Tem muitas pessoas que falam: será que vai valer a pena? Escuta essa é para você. Tem muita gente que fala: será que vale a pena seguir Jesus? Ou você quer voltar para a vida como que era antes? Fala: misericórdia. Misericórdia mesmo, gostei dessa misericórdia, né? Misericórdia. Então é muito importante, amado. Aí Jesus fala assim para Pedro: todo aquele que me segue por amor a mim e para o amor ao Evangelho, neste tempo, fala neste tempo, Jesus fala para você assim, ó: 100 vezes mais. 100 vezes mais. Neste tempo. Fala: você está preparado? Fala: vai ser 100 vezes mais. Fala para o teu irmão: se você não quer o 100, manda para mim que eu quero. Manda para minha conta. Amém? Isso é nesse tempo. E no século vindouro, ele fala: e no século vindouro, a vida eterna. Você pode
situação, você não planeja, cai na situação e ainda põe a culpa em Deus. Sim ou não? Foi na Casa Bahia, culpou a Casa Bahia inteira. Ó Deus, que você me fez, estou conseguindo pagar. Senta primeiro, faz a conta, analisa. Jesus falou por 2 vezes. O problema não é comprar. Eu sempre falo assim, comprei um carro há 60 meses. Eu já comprei, paguei 60 meses. Não tem problema nenhum comprar a prestação. Não tem problema. O problema é você fazer a conta e saber se está tudo ok, para você poder pagar. Estou dando um curso aqui de administração agora, né, Dele? Ó, é muito importante isso, porque Jesus já era o maior logística, não tinha melhor logística do que Jesus na terra. Então ele já falava sobre isso. Terceira coisa, Deus, eu sempre falo isso aqui, vou repetir. Deus não precisa de muitos. Olha quantos Deus precisa. Deus só precisa de um para fazer a diferença na terra. Sabe, amado, na hora da dificuldade, talvez por alguma falta de direção, talvez por falta de planejamento, alguma coisa, não tem problema com o erro. Todo mundo erra. Quem nunca errou? Jesus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer. Aí o texto 3,16, que é a base da Bíblia, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho por você e por mim. Se Deus fosse olhar de outra forma, mas não tinha jeito. Ninguém tinha jeito, não tinha ninguém. Mas Jesus dá solução. Quando não tem solução na tua vida, eu quero dizer para você que o céu branda. Se você clamar a Ele, se você buscar falar, Senhor, eu errei, qual o problema? Sabe, nessas imaginações assim, imagino tanto, falei algumas coisas hoje que tudo errado. E a palavra, você imaginou errado na minha vida, você me perdoa? Fala, teu irmão, você me perdoa? Por que você fala perdão? Não tem problema nenhum. Mas é muito importante, amado, o que nós estamos dizendo, colocando aqui. Deus só precisa de um. Na hora da dificuldade ali, você pedir para Deus, pede perdão, eu errei, Senhor, não fiz a conta, me ajuda. Eu estou com uma palavra que Jesus é o Senhor, vai ministrar se Jesus não voltar, só daqui 2 semanas, uma poderosa, uma revelação, só do nome, Jesus é o Senhor. É muito importante, amado. Deus só precisa de um. Na hora da dificuldade, alguém fala, o Josafá fala, não tem alguém aqui? Fala, não tem alguém aqui? É igual José na hora da dificuldade lá, do sonho para revelar. Quem pode contar esse sonho? Aí leva José, faz a barba, arruma, porque ele não pode ir na presença de Deus de qualquer jeito, sim ou não? Na presença de um rei. Fala para o teu irmão, você está na presença de um rei. Deus está aqui, Jesus está aqui. Nós não podemos ir de qualquer jeito. Aí a gente vai, o José vai lá perto daquele rei Faraó, e ele fala dificuldade, revela um sonho, ele fala assim, você é uma pessoa inteligente, que vai resolver a tua história. E põe a mão. Então na hora que o profeta fala, não tem o Josafá fala, não tem um profeta aqui, faz assim comigo, não tem um profeta aqui. Você sabe o que é profeta, amado? Aquele que profetiza, aquele que fala, pensa, que abre a boca para dizer bênção. E ele, de repente alguém fala assim, está aqui Eliseu, e através de um homem só. Mas na controvérsia também, a gente vemos que o próprio Eliseu fala, se não fosse quem? Josafá, uma pessoa. Quanto Deus precisa? Então você nasceu para fazer a diferença, é você. Você nasceu para fazer a diferença. Talvez você não entenda isso até agora. Nós estamos num processo de melhora, mano. Todo dia. Eu nunca acreditei numa transformação instantânea. É processual. O que você é hoje não é ontem. E o que você vai ser amanhã não compara com hoje. Porque você está num processo de melhora. A cada dia Deus está te melhorando. Deus está te melhorando. Deus está te melhorando. Deus está te melhorando. Deus está caprichando em você. A cada dia mais. Então entenda uma coisa. Deus só precisa de um. Lá na tua casa é você. No teu trabalho para fazer diferença é você. Em todo lugar é você. Então entenda isso. Deus precisa de Eliseu, de José. Deus precisa de um Davi. Quando estava ali todo mundo com medo, Filipe para pregar lá, Candace, para o eunuco. Então assim, Deus só precisa de um. Então você tem que entender um Gideão, onde todo o povo estava com medo dos midianitas, e de repente Gideão, ele vai numa eira e pega as suas eiras e vai malhar trigo ali no lagar, num espírito de coragem, e ele faz a diferença, amado, também no meio de uma dificuldade muito grande. Então na sua dificuldade,
não aceita. É na dificuldade que Deus dá ideias criativas. É na dificuldade, amado, que o anjo só está olhando, esperando se você vai fazer alguma coisa e crendo na palavra do Senhor. Se você está passando dificuldade aqui, eu quero dizer para uma coisa para você: dá o primeiro passo, porque Deus vai dar outros passos para você e as coisas vão mudar a tua sorte. E dá um aplauso ao Senhor Jesus. A quarta coisa para a vitória: o resultado da sua vitória é obedecer comandos. Fala, obedecer comandos. Deuteronômio capítulo 28, falando muito desse texto que fala assim, né? Obedeceres a voz do Senhor. Então, antes de obedecer, existe sim. Se a gente obedecemos, porque a palavra exatamente de Eliseu para aqueles reis era cavar muitas covas no deserto. Imagina, todo mundo com muita dificuldade, não poderia dar outro jeito, sei lá, mas não tinha que cavar a cova. É para testar a fé, sim ou não? Amados, um dia Deus pega um homem, um Eliseu. Agora parece loucura que eu vou falar, mas Deus pega um homem que estava em Samaria, tinha conquistado Samaria, Filipe, e Deus fala para ele ir até no deserto, e ele foi lá. Mas de repente, amado, depois de anunciar a palavra de Deus para um homem, esse homem é batizado. Diz que Deus transportou ele, pegou ele assim, ó, e colocou ele em outro lugar. Você crê que Deus faz isso? Até parece loucura. Você crê que Deus pega uma carruagem de fogo e transporta uma pessoa viva para o céu? Você crê que Deus faz machado flutuar? Você crê que um homem pode andar sobre as águas? Tudo isso acontece quando nós temos o comando da parte de Deus sobre nossas vidas. Eu quero dizer para você que Deus está te dando um comando. Deus está te dando um comando. Se prepara. O sobrenatural de Deus vai acontecer na tua história e na tua família. Eu estou dizendo que o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua história. Se alguém não tem juízo, por quê? Com juízo você não recebe. Aqui você não consegue receber isso. Você tem que receber isso. E se você receber essa palavra, sai do teu lugar, tira o pé do chão, fala, eu creio. Receba a palavra. Se o profeta falou, bota o teu irmão e fala, se o profeta falou, obedeça. Se você tem juízo, obedeça. Ele fala, faz cova. E eles obedeceram. E de repente vinha as águas rolando sobre aquele lugar. Eu imagino aquele milhares de pessoas falando, poxa, que direção é essa? Sabe quando nós da igreja damos uma direção? Está chegando aí um projeto Viva a Vida, daqui a 2 semanas, e nós estamos indo, qual bairro agora? Está tudo certo. Nós estamos indo para a Roseira. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Nós temos um projeto lá lindo, que é onde nós vai dar assistência, e o nosso objetivo é entrar nas casas, nas famílias, amém? Doando cesta básica, serviço, corte de cabelo. Achei muito lindo que uma olhou. Eu tenho aqui tem 2 aqui, né, que veio do projeto A Viva a Vida. Se coloca em pé aqui, ó. Irmão, se coloca em pé aqui, ó. Você é linda. Ela é a primeira de chegar. Ganhamos do projeto A Viva a Vida. Quanto vale? 2 vidas. Quanto vale uma vida? É o mundo todo. Já ganhei 2 mundos para Jesus. E eles vieram assim, a coisa mais. Ela começou no começo até o final. E hoje é o primeiro de chegar. E ela fala assim: cadê a pastora Thaís que não chegou ainda? Tá vendo, filho? Uma mão pra cabeça. E elas começam assim. E ela vem dar um abraço. Me dá um abraço. Glória a Deus. Ela fala que eu sou filho dela. Eu falo, sou filho mesmo. Sabe, amados, nós temos que entender isso. Estamos com um projeto, o projeto é ganhar vida. Aquele que abre a mão, porque é para forte, por Jesus e pelo Evangelho, 100 vezes mais, nesse tempo, e a vida eterna. E nós vamos entrar na vida eterna, em nome de Jesus. Dá mais um aplauso ao Senhor Jesus. É muito lindo. Então nós estamos com a Roseira lá, e vai ser lindo. Teve uma pessoa que
fez o cabelo, fez como que fala? Fez limpeza de pele, fez o cabelo, fez a unha, estava tudo lindo, tá chique lá. E uma no pé, imagina assim, cortando o cabelo, outra limpando a pele, uma limpando o pé, ó, chique, tá parecendo, e limpando o pé. Ela chegou, posso, por favor. Posso te dar uma ideia? Olha que muita ideia, né? Pode. E sabe o que acontece? É que eu vi com meu filho, não tem como colocar as mulheres para olhar meu filho, porque está tão gostoso. Isso porque era tudo de graça. Você viu como que é as coisas? A pessoa sempre não quer, né? Já está satisfeita. Coloca uma pessoa para cuidar do meu filho também, vai ficar ótimo. Amados, vale a pena fazer as coisas do Senhor. O mundo é carente de amor. O mundo é carente de amor. Você sabia que um abraço cura? Um abraço cura ou não cura? Uma atenção de ouvido cura ou não cura? E fala, irmão, por que você não faz isso? Tem pessoas que têm dificuldade de abraçar, mano. A pessoa quando não abraça, ela já tem um problema na alma dela mesmo, porque ela nunca recebeu um abraço. Mas eu quero dizer para você, esse ministério é reconhecido pelo amor e pelo abraço. E eu falo para você, todos que entram aqui, um beijo, hóstia santa aí. Sabe, amado, é muito importante isso. Então nós temos que aprender a obedecer comandos, porque quando não obedecemos comando, nós vamos pagar um prejuízo e não vale a pena. Quando Samuel, ele recebe o comando da parte do profeta Saul. Samuel fala com o profeta, dá um comando para eles, que era para destruir a cidade. Aquela cidade é maligna, não tem que ficar pensando, se Deus pediu para fazer, faça. E Deus deu uma ordem através do profeta para Saul, e ele não faz uma parte da parte não. E de repente o profeta vai lá, vê como está. E veio, pois, Samuel 15, não precisa ler, versículo 13. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra de Deus. Olha que Saul fala para o profeta: bendito seja tu, olha, cumpri a sua palavra, a palavra que Deus pôs na tua boca. Era para destruir todos os animais. Olha o que o profeta fala para ele. Então disse o profeta: que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos, e mugido de vaca que eu ouço? Porquanto tu registraste a palavra de Deus, ele também rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Ele fala assim, é melhor, porque ele fez até sacrifício. Ele falou, Deus não quer sacrifício. Se a gente não erra, amado, nós não vamos perder nada. Porque no Velho Testamento, quando uma pessoa errava ou pecava, ele tinha que pegar um animal dele. Não podia ser qualquer animal, sacrificar. O animal custa dinheiro, sim ou não? Custa. Então ele sai no prejuízo. Fala para o teu irmão, toda vez que você peca, você está no prejuízo. Você vai ter que sacrificar alguma coisa, sim ou não? Toda vez que pecamos, sacrificamos. E Deus não quer sacrifício. É melhor obedecer. Fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Fala, hoje eu aprendi o abecedário de Jesus. Não é ABCD. Fala assim, não é ABCD. Fala, é O D D C. Então dá um aplauso aí. É obedecer. Quinta coisa, a sua vitória virá da onde você não imagina. Era impossível vir água daquele jeito. Não veio vento, não vai vir chuva, mas vai vir de uma forma diferente. Então não fica calculando como Deus vai fazer na sua vida, que não vai ser do teu jeito. Não fica calculando a tua vitória na tua mente, como vai ser a tua vitória. Eu quero dizer para você, vai ser muito melhor. Vai surpreender você a tua vitória. Estamos no ano, estamos nesse mês. Eu estou profetizando até dezembro. O ano não acabou, até dezembro nós vamos viver coisas novas de Deus. Eu estou profetizando. Sexta coisa, pode se colocar em pé, igreja, estou acabando. Em Deus não haverá deserto que vai faltar provisão, assim como foi nos tabernáculos. Em Deus não vai faltar no nosso deserto provisão, da mesma forma como foi no tabernáculos. Tabernáculos foi estabelecido no deserto. Era uma tendinha, amado, simples.
no deserto. É impossível uma tenda simples, porque não era exatamente só o tabernáculo de Deus que foi estabelecido, aonde Deus deu a visão para Moisés estabelecer, e todos os utensílios que tinha. Mas todas as tribos de Israel, as 12 tribos, eles ficavam em volta desse grande tabernáculo, e todos em tendas. Fala tendas, fala sucote, fala cabanas. Amados, é impossível aquele povo sobreviver no deserto. E eles ficaram 40 anos, e Deus supriu todas as necessidades dele. Eu estou dizendo, se você estiver passando o deserto, não vai faltar provisão de Deus no seu deserto. Dia após dia vai ter o maná, dia após dia vai ter o seu maná. Deus vai suprir toda a sua necessidade. Deserto é lugar, fala deserto, é lugar de viver o sobrenatural de Deus. Fala deserto, é lugar de Deus te voltar para um líder melhor. Fala deserto, não é lugar de plantar. Fala deserto, é lugar de esperar em Deus. Fala deserto, é lugar de viver o meu milagre, o meu milagre, o meu milagre, o meu milagre. Você vai viver tabernáculos de Deus. Você